Olá, estudantes de São Paulo, vamos para mais uma aula do Trilhas e hoje a gente vai falar sobre alguns padrões e generalizações baseados em algumas figuras que tem na atividade número 5. É uma atividade bem simples, mas que a gente precisa prestar atenção para entender como é que funciona essa generalização e como a gente pode preencher para responder corretamente, tá certo? Então, tem um painel aqui construído pela Kátia, tá? Ela usou um padrão e foi criando essa figura aqui. Então tem a figura que tem um quadradinho cinza, 2 quadradinhos cinzas e 2 brancos, 3 cinzas e 6 brancos, 4 cinzas e 12 brancos, tá certo? Então existe uma ampliação que está acontecendo aqui. E aí na questão lá, ele pergunta pra gente como seriam as 3 figuras, tá certo? Se necessário, desenho. Se vocês quiserem escrever aqui do lado, tudo bem, mas se vocês quiserem fazer o desenho das próximas 3, não tem problema. Faz no cantinho aí do livro que o professor vai considerar, tá certo? E aí nós temos que analisar esses elementos e entender qual é esse padrão que está acontecendo. O que vocês estão observando aqui? O quadradinho cinza está aumentando na diagonal, ao passo que a gente vai aumentando nas laterais também a quantidade de quadradinhos brancos, tá certo? Então aí vocês vão completar essa tabela, olha só. Quadrados cinzas, na primeira tem 1, na segunda tem 2, na terceira tem 3, na quarta tem 4, e assim vai até a sétima. E aí vocês vão me dizer quanto que tem na primeira, quadradinhos brancos, certo? Na segunda, quadradinhos brancos são 2, na terceira, quadradinhos brancos são 3, na quarta vocês vão contar, na quinta, na sexta e na sétima vocês vão me dizer quantos quadradinhos brancos também tem. Tem um padrão aí. Se a gente for observar numericamente, vocês conseguem ver. E aí o desafio é, sem fazer nenhum desenho, olhando esses padrões, vocês vão me dizer quantos quadradinhos brancos e quantos quadradinhos cinzas vão ter na 8ª posição, na 9ª e na 12ª. Tá? 12ª. Então é só escrever quadradinhos brancos e quantos quadradinhos cinzas tem. Aí vocês vão usar o padrão. Lembrando que aumenta de 1 em 1, e aqui a gente vai aumentando conforme as colunas vão surgindo. E aí vocês vão responder essa pergunta. O que é possível afirmar sobre o número de quadrados cinzas e brancos de todas as figuras do painel criado por Kátia? Então observe a quantidade de quadrados que tem e faça a observação de vocês. Analisem, façam uma resposta bem construída para o professor entender o que vocês pensaram. E aí, na questão 2, temos também algumas figuras. A Gabriela fez um painel com esses quadradinhos coloridos, tá certo? Então a primeira tem um quadrado azul, cercado por 8 quadrados vermelhos. Na segunda tem 4 quadrados azuis, cercado por 12 quadrados vermelhos. Na terceira tem 9 quadrados azuis, cercados por 16 quadrados vermelhos. E assim vai aumentando para a próxima figura. E aí a gente vai seguir o mesmo padrão. Analisem quantos quadrados azuis tem na quarta, quinta, sexta e sétima. Percebam que aqui aumentou de 3 para 4. Então a parte de dentro tem o padrão aqui de 3 para 4. Então a próxima provavelmente vai ter 5 por 5. E vai aumentar também a quantidade de quadrados vermelhos que vocês vão completar aqui na tabela. Então olha o padrão, tá certo? É sempre um miolinho de azul e a borda de vermelho. E na questão B, vocês vão colocar também pra gente quais são essas posições desses painéis. 10ª, 11ª, 12ª e a 20ª, tá? E aí ele está perguntando, quantos quadrados vermelhos? Não quero saber quantos quadrados azuis, eu só quero saber dos vermelhos. E aí vocês vão também responder na questão, na página seguinte, sobre essa sequência aqui, tá certo? É só seguir o que está sendo observado de padrão que vocês vão conseguir responder tranquilamente. Então, agora entreguem as atividades do professor, conversem com eles, reforço para vocês tirarem as dúvidas, conversarem, tá? E entre em contato sempre com eles. Agradeço a atenção de vocês e aí a gente vai se ver na próxima aula. Até lá!